Olá, amigos, professores e educadores em geral que estão acompanhando a TV Comunitária de Brasília. Eu sou Paula Nogueira e este é o TV Simpro. Conosco no estúdio, Kleber, que é um dos diretores do Sindicato dos Professores aqui do Distrito Federal, que é diretor da Secretaria de Imprensa, não é isso, Secretaria Kleber? de Imprensa, isso. Perfeito. Bom, o TV Simpro vai abordar neste programa a adesão da categoria à greve geral nacional, que começa no dia 15 de março. Não é isso, Kleber? Isso, dia 15 de março começa a greve nacional. E a nossa categoria aprovou. Dia 13, agora, a adesão a essa greve nacional. Então, dia 15 começa a greve nacional. Não tem assembleia, vai começar a greve dia 15 de março. Perfeito. Bom, a assembleia, ela ocorreu no dia 13 de fevereiro, aqui em frente ao Buriti. Então, nós temos um VT que o Simpro preparou para vocês conferirem um pouquinho do que rolou durante essa assembleia. Então, confira o VT. A assembleia que está ocorrendo dos educadores e educadoras do Distrito Federal nessa manhã de segunda-feira, dia 13 de fevereiro, ela é de grande relevância para todos os educadores, não apenas de Brasília, mas de todo o país, pois ela está organizando os trabalhadores da educação no DF para os enfrentamentos que terão em âmbito local contra o descaso e desrespeito do governador Rodrigo Hollenberg com a categoria e também em âmbito nacional contra a temerosa reforma da Previdência que vem a prejudicar de maneira especial os trabalhadores da educação. Então, a importância de organizar para que tenha uma greve forte, uma luta efetiva contra o desmonte do Hollenberg e do Temer é essencial e, por isso, parabéns ao Simpro pela organização dessa Assembleia. Ela é fundamental para agregar a luta da classe trabalhadora como um todo. O governo legítimo de Michel Temer retirou recursos da educação, está querendo acabar com a aposentadoria de todos os trabalhadores e, em especial, de professores e professoras. Quer tirar os direitos trabalhistas que nós temos. Para enfrentar essa situação, temos que fazer ação coletiva. E de forma muito sábia, a categoria deliberou para um calendário de mobilização. Então isso passa para todos nós, quem esteve aqui, quem não esteve por algum motivo, a responsabilidade de intensificarmos essa mobilização para os próximos dias. Temos então uma adesão aprovada à greve geral nacional a partir de 15 de março. E no dia 8 de março, também paralisação, que é o Dia Internacional da Mulher, nós temos uma mobilização internacional que é transformar esse dia em um dia verdadeiramente um dia de luta, tendo a mulher como protagonista. Mas é claro que todos os homens estão convocados para esse dia, que é um dia de luta da classe trabalhadora. E nós teremos, portanto, daqui até o dia 15 de março, para levarmos essa discussão para toda a sociedade. É o momento de nós chamarmos a comunidade para dentro das escolas, irmos às feiras, usarmos as redes sociais, toda a mídia alternativa, para que todos tenham clareza de que nós temos hoje no país uma proposta de mudança, de outro modelo de Estado que só vem prejudicar e atacar os trabalhadores, é um retrocesso total. E também com a pauta local, que exige o pagamento de 18% de reajuste em cumprimento da lei local, do Plano Distrital de Educação, da Meta 17, que nós precisamos ter implementada no salário do professor do Distrito Federal. Até o momento, o GDF não apresentou uma proposta financeira para a categoria apreciar em assembleia. E o conjunto disso fez com que a categoria aprovasse hoje uma greve por tempo indeterminado com o calendário de paralisação e assembleia no próximo dia 8 de março e greve, aderindo à greve nacional a partir do dia 15 de março. Simpro somos nós, nossa força e nossa voz. Greve geral! Greve geral! Greve geral!
Bom, voltamos com o TV Simpro, aqui com Kleber Soares, diretor do Simpro DF. Kleber, por favor, depois da Assembleia, quais foram as resoluções da categoria? Então, olha só, primeiro é bom salientar que essa foi a maior Assembleia que nós tivemos nos últimos meses, né? Foi uma Assembleia realmente bastante representativa. Nós temos a informação de que 100% das escolas não funcionaram nesse dia 13. Para nós isso é muito importante, mostra o vigor que a categoria tem, mostra a disposição de luta dessa categoria e a recusa da categoria, a forma como o governo do Distrito Federal vem tratando a categoria e também com relação às reformas que vêm sendo propostas, que o objetivo maior é a subtração de direitos, né? Então, depois que nós aprovamos a adesão à greve e aprovamos também a Assembleia do dia 8, nós tivemos uma reunião e tiramos uma série de encaminhamentos, como, por exemplo, nós vamos fazer debates sobre a reforma da Previdência em vários setores. Nós dividimos o Distrito Federal em setores. Então, serão 5 debates sobre a reforma da Previdência, em Taguatinga, no Gama, em Planaltina, né, para que a categoria cada vez mais se aproprie das informações e dialogue com a comunidade escolar. Além das plenárias para discutir a reforma da Previdência também, nós vamos ter reuniões e mutirões nas cidades também. Vamos fazer mutirões, que a gente está chamando de jornadas de luta, para poder fazer visita às escolas, né? Dialogar com os companheiros e companheiras nos seus locais de trabalho. Tudo isso é um esforço que a gente está fazendo para que no dia 8 de março nós tenhamos, inclusive, uma Assembleia maior, com a representação maior. O que a gente tem percebido, Paula, nas visitas às escolas, é que a categoria tem um sentimento de indignação muito grande da categoria, né? E como já dizia Paulo Freire, né, a indignação também é um componente do bom processo educacional. Então, nós entendemos que é um processo que vai ter uma adesão muito importante da nossa categoria, uma adesão muito boa da categoria, e a gente espera que o governo, tanto o governo local quanto o governo federal, se sensibilize, né, com essa movimentação da classe trabalhadora. Perfeito. Bom, entre as deliberações durante a Assembleia, a que vai causar maior repercussão vai ser essa adesão à greve geral, não é isso, Kleber? Então, a decisão mais importante que a gente tomou na Assembleia do dia 13 de fevereiro foi a aprovação à greve geral, que vai ser iniciada 15 de março. Então, no dia 15 de março, não haverá uma nova Assembleia, vai ser o início da greve. E vai ser o início da greve no Distrito Federal e no Brasil inteiro, né? Semana passada teve uma reunião da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que é a nossa confederação, a CNTE, e na reunião da semana passada, o resultado que veio dos estados foi muito animador. Na verdade, a maioria absoluta dos estados tem assembleias marcadas para até o dia 8 de março, e a disposição das direções, e pelo que as direções passaram para a própria confederação, é de que as categorias dos estados vão fazer a adesão à greve a partir do dia 15. Então, dia 15 de março, a educação no Brasil estará paralisada contra as reformas e contra os ataques que a gente vem sofrendo também nos estados, como no Distrito Federal, por exemplo. Perfeito. Bom, os pais e as comunidades escolares, no geral, podem contribuir de que forma para essa mobilização da categoria? Então, essa é uma pergunta importante, né? Porque nos dá a possibilidade de dizer o seguinte, olha, a greve não é contra a comunidade escolar, não é contra o pai, não é contra o aluno, contra a aluna, contra a mãe, não é. Na verdade, a greve é pela educação, né? Nós temos absoluta certeza de que o profissional do magistério, o profissional que trabalha na escola, valorizado é um componente importante que contribui com a qualidade de educação. Mas não só isso, é preciso que haja mais investimento na educação, na escola pública, tanto do ponto de vista da estrutura, quanto dos espaços de elaboração pedagógica, como nos espaços, no caso de educação infantil principalmente, de recreação infantil, de interação social que as crianças e jovens precisam ter na escola. Então, a greve do dia 15 é por isso tudo, é por esse conjunto. Então, como é que os pais podem ajudar, os pais responsáveis podem ajudar nesse processo? Pode ajudar nesse processo também pressionando os parlamentares. É importante que cada eleitor e eleitora pressione o deputado, pressione o senador,
para que essas reformas que estão no Congresso não sejam aprovadas, para que o governo do Distrito Federal assuma a responsabilidade de governar com mais investimento para a educação, deixe de ficar atrasando, por exemplo, a verba do PEDAF. O PEDAF é a verba do Distrito Federal que devia ir para as escolas, para que as escolas pudessem ser mantidas ao longo do ano. E o governo, todo ano, e não é diferente esse ano, vem atrasando a verba, vem diminuindo o valor da verba, e isso dificulta, né, o bom andamento da escola pública, quer dizer, afeta, no final das contas, a comunidade escolar. Nós entendemos que, se os profissionais do magistério, os profissionais que estão na escola, os pais, mães, alunos e alunas, se estivermos todos juntos, a gente consegue impulsionar, fazer um movimento forte o suficiente para impulsionar que a educação tenha mais qualidade, com mais investimento, com mais cuidado do poder público. Claro, o objetivo é melhorar a educação, né? O objetivo é esse, é melhorar a educação. Perfeito. Bom, tem um ponto importante na pauta, né, apresentada na Assembleia, que é a questão da reforma da Previdência, que é um ponto importante e bem crítico, né? Não só a categoria dos educadores, mas diversas categorias de trabalhadores no Brasil têm sofrido golpes em relação à prestação de serviço que eles fazem para o Estado e para o povo brasileiro, né, Kleber? Então, assim, qual que foi a avaliação da categoria em relação a essa reforma da Previdência? Então, essa reforma da Previdência, primeiro assim, olha, é bom dizer que essa reforma da Previdência ela não é necessária. Essa é uma reforma que está sendo feita pelo governo, proposta pelo governo do Temer, que vai privilegiar banqueiros, industriais, quem tem dinheiro, em detrimento do sacrifício da classe trabalhadora, porque é uma reforma que atinge a todos e todas. Atinge o magistério, atinge aquele trabalhador da iniciativa privada, trabalhador e trabalhadora da iniciativa privada, ou seja, atinge toda a classe trabalhadora no final das contas. E a nossa categoria está construindo cada vez mais, por isso nós vamos fazer os debates da reforma da Previdência, está construindo, se apropriando cada vez mais dos detalhes dessa reforma e consolidando a compreensão de que esta reforma, além de não ser necessária, ela é muito cruel, né? Porque ela é uma reforma, é uma espécie de Robin Hood aos avessos que o Temer está implementando, né? Ele está tirando de quem não tem para dar para quem tem. Pra você ter uma ideia, Paula, essa reforma, o governo diz assim, não tem dinheiro, tem que fazer reforma porque a Previdência será deficitária. É mentira. A Previdência, no ano de 2015, 2016, foi superavitária, porque a gente tem que entender que a Previdência ela faz parte de um conjunto. A Previdência faz parte da Seguridade Social. Então, dentro da Seguridade Social, você tem a Previdência, você tem assistência social e você tem assistência à saúde. Né? Quando você junta esses recursos todos, aí a gente vê que o discurso do governo na televisão é mentiroso, né? Que, na verdade, a Seguridade Social, que é o conjunto, né, de onde a Previdência faz parte, ela é superavitária, não há déficit na Previdência. Agora, sem dúvida nenhuma, com essa reforma da Previdência, o governo vai ter mais dinheiro, por exemplo, para pagar juros da dívida. Né? Uma dívida que nós já nascemos devendo, né? A gente nem sabe de onde é que veio essa dívida, o governo se recusa a fazer a auditagem dessa dívida e nós temos que pagar. Né? E aí o governo, para não tirar dos grandes banqueiros, dos grandes industriais, né, das grandes fortunas aqui, o que é que o governo faz? Ele tira da classe trabalhadora. E o ideal seria uma reforma tributária, não uma reforma da Previdência. O ideal seria uma reforma tributária. Por exemplo, a Constituição prevê a taxação das grandes fortunas. Não é feita a taxação das grandes fortunas. E por que não é feito? Porque, infelizmente, também tem um detalhe que a gente, às vezes, discute muito pouco. Né? Você tem hoje no Congresso Nacional, dos 513 deputados, a maioria absoluta financiado por grandes empresários, por banqueiros, por grandes comerciantes, né? Por grandes detentores de riqueza, né? Pelas elites, pelas oligarquias tradicionais do Brasil. Então, nessa configuração lá, coisas como essa que a gente gostaria que visse concretizada como a taxação das grandes fortunas, nunca vai acontecer. É preciso, por isso que é importante, na hora de fazer a discussão no processo de eleição, saber em quem que vota, qual é o compromisso, quem é o compromisso daquela pessoa que você está votando, porque senão depois a gente é que amarga no final das contas. E perto de nós, antes que fizéssemos isso, o país sofreu um golpe, né? Pois é. Estava caminhando bem, né, no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores, mas agora a gente está sofrendo retirada. O que a gente está né? vendo agora tem alguns articulistas, alguns intelectuais que dizem
que nós estamos voltando aí no início, na primeira metade do século XX, né? Porque o governo Temer, além da reforma da Previdência, quer fazer a reforma trabalhista, né? Ou seja, ele vai abolir a CLT, né? Vai voltar a possibilidade das pessoas trabalharem 12, 13, 14 horas por dia, com menos tempo de almoço, né? A jornada ampliada. Então, ao invés de nós avançarmos, o que este golpe na democracia, que é um golpe na democracia, um golpe contra a classe trabalhadora, promoveu e tem promovido e está aprofundando, é um ataque direto, né, à classe trabalhadora e um ataque direto às pessoas que foram marginalizadas durante toda a história do Brasil. Um retrocesso sem É um precedente. retrocesso de séculos, né? E o problema é que é difícil a gente avançar, né? Mas o retrocesso é sempre muito acelerado. Então, para a gente recuperar isso, vai exigir muito esforço da população. Por isso também, a gente não pode esperar, né, que as coisas aconteçam. Por isso nós vamos para a luta, nós vamos estar na rua, vamos estar nas redes sociais, denunciando todos esses ataques, né, aos direitos que a gente duramente conquistou ao longo desses anos. Claro, perfeito. Bom, o Simpro preparou também um VT para informar as pessoas a respeito do perigo dessa reforma, né, Cleber? Isso. E, inclusive, teve uma campanha que gerou curiosidade, que foi Maria Morreu, com aqueles outdoors pela cidade e tal. Então, confira o VT preparado para informar melhor a população e a categoria a respeito dessa reforma. Maria morreu. Morreu trabalhando, pois não conseguiu cumprir os requisitos para se aposentar. O governo quer acabar com as suas chances de aposentadoria. Temer vai acabar com a aposentadoria especial dos professores, que não terão mais direito à paridade e integralidade dos seus salários. Para se aposentar integralmente, serão necessários 49 anos de contribuição. Hoje, uma professora que começa a trabalhar com 27 se aposenta aos 52 com salário integral e paridade. Com a proposta do Temer, essa mesma professora, começando a trabalhar aos 27, não conseguirá se aposentar integralmente, pois a aposentadoria será compulsória aos 75 anos e ela ainda não terá os 49 anos de contribuição exigidos. Mas não pode se aposentar aos 65 anos? Sim, pode. Mas só se começar a trabalhar aos 16 anos, o que não é possível. Maria morreu sem se aposentar. Você vai deixar isso acontecer com seu professor? Simpro DF. Bom, de volta aqui na TV Comunitária de Brasília com Soares, que é diretor da Secretaria de Imprensa do Sindicato dos Professores do Distrito Federal. Perdão. Bom, a Kleber, no dia 8 de março é Dia Internacional da Mulher e vai ocorrer uma assembleia também, né? Isso. O objetivo da assembleia é juntar forças com as mulheres, como vai funcionar? Então, olha só, primeiro que essa assembleia nossa vai ser lá no Teatro Nacional, né? Que não é novidade, a gente já fez várias assembleias no teatro. E a assembleia vai ser no teatro, por quê? Porque nós queremos dialogar ali próximo, na rodoviária, com a população que vai passando ali, denunciando a reforma da Previdência, né? Que essa reforma para nós é um ataque contra a classe trabalhadora, denunciando o que significa essa reforma da Previdência e aproveitando o dia 8 de março para a gente fazer uma denúncia com recorte de gênero, porque tem uma coisa que precisa ficar clara. A reforma da Previdência ela vai causar prejuízo a toda a classe trabalhadora, mas de uma forma muito mais específica e muito mais dura com relação às mulheres. Né? Então, a reforma ela tem um recorte de classe, mas também tem um recorte de gênero. E, inclusive, as mulheres, elas somam um número maior dentro da categoria, né, também. No magistério, também dia 8 de março, e também por isso, né, no magistério no Brasil, a maioria absoluta, né, dos profissionais do magistério são mulheres. Aqui no Distrito Federal, para você ter uma ideia, Paula, são cerca de 80%. Do universo de professores, professoras, orientadores e orientadoras, são 80% de mulheres. Né? E essa reforma cai assim de forma muito dura. Nesse dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, também vai ter outras atividades, também terão outras atividades feitas por movimentos sociais. Tem uma atividade feita pelos movimentos sociais lá na Praça dos Três Poderes, também no dia 8 de março, às 17 horas. E nós vamos avaliar na Assembleia também a possibilidade de nos juntarmos, nos somarmos a essa atividade lá. No mundo inteiro vai ter uma mobilização, isso é muito interessante, né? A mobilização internacional das mulheres, porque essa subtração de direitos que está vindo de forma tão vigorosa agora nesse momento desse governo Temer,
é algo que também está se reproduzindo em várias partes do mundo. É claro que com um nível maior ou menor de resistência, né? E com um nível maior ou menor de maldade. Infelizmente para nós, no Brasil, o Temer está no nível maior de maldade, né? Com essas reformas, tanto a reforma previdenciária quanto a reforma trabalhista. Perfeito. Bom, e é importante as mulheres se atentarem e somarem esforços nessa luta, porque direitos como licença maternidade, a própria licença prêmio, né, são retirados das mulheres e a gente acaba ficando em todas as categorias, não só na dos professores, tendo que trabalhar mais para ter o mesmo tempo de contribuição nessa reforma, né? Por exemplo, o argumento do governo Temer para diminuir, para equiparar a idade de aposentadoria, o tempo de contribuição, o tempo de idade, entre mulheres e homens, não se sustenta. Ele parte de um princípio de que a mulher tem exatamente a mesma carga de trabalho que o homem. Nós sabemos que não é verdade. No Brasil ainda, é uma realidade que a maioria das mulheres brasileiras tem dupla, tripla jornada de trabalho. Trabalha fora, chega em casa, vai cuidar da casa, vai cuidar dos filhos, né? E isso não é considerado um trabalho. Na verdade, durante muito tempo foi menosprezado, que é um trabalho efetivamente. Então, o desgaste da mulher é muito grande. Por isso que tem essa diferença dos 5 anos. E é isso que o governo está querendo acabar, no final das contas. Mas além dessa maldade, quando o governo mexe, por exemplo, na questão da Previdência, ele ataca outras políticas sociais que também, de alguma maneira, acabam atacando mais a mulher. Porque nós vivemos numa sociedade que é machista, patriarcal e sexista. E misógina ainda, né? Infelizmente. Nós não superamos essa realidade. Um processo de reversão, de avanço. Exatamente. E nós não superamos essa realidade. Então, por exemplo, benefício de proteção continuada, BPC, que é dado para aquela situação de família que tem um filho, uma filha, por exemplo, que tem algum tipo de deficiência mental. Então, ele não vai poder trabalhar, recebe. Infelizmente, na maioria das famílias, quando tem uma situação como essa, se você não tem o pai ou a mãe, você tem a mãe, entende? Porque é uma sociedade ainda muito machista. Então, o cuidado é dela. Então, na hora que ele tira esse benefício, ele ataca também, de uma forma muito vigorosa, esta mulher. Então, a reforma, ela desconsidera isso, né? Esses dias, eu ouvi uma coisa que eu não acreditei, depois eu tive que ver no YouTube, era verdade, porque me pareceu muito absurdo, né? O relator da reforma da Previdência disse que não justificaria a diferença, né, de idade entre homens e mulheres de 5 anos, a não ser que a mulher fosse casada. É um negócio assim, absurdo, surreal. O cara é o relator da reforma da Previdência, do PSDB, né, falar um negócio desse. Então isso mostra, primeiro, o preconceito, né, e a falta da compreensão da realidade brasileira mesmo, o distanciamento que uma figura como essa e outros tantos têm do que é real, do que é concreto na nossa sociedade. É preciso sempre se posicionar para que não percamos os direitos já adquiridos, né? Exatamente. E aí, para não perdermos os direitos adquiridos, temos que ir para a luta, né? Eu costumo dizer nas escolas que eu visito, olha, nós não temos o executivo, nós não temos o legislativo, a maioria no legislativo, nós não temos o judiciário, não temos como contar, porque, infelizmente, boa parte do que foi julgado aqui no Distrito Federal em relação a nós, por exemplo, professores e professoras, a classe trabalhadora, foi desfavorável, as decisões da justiça foram desfavoráveis. O que nos sobra? Nos sobra a luta, a disposição para lutar, a compreensão de que é preciso lutar. Eu sou daqueles que acredito, Paula, que se a gente consegue mobilizar a sociedade, a classe trabalhadora, nós conseguimos avançar, mas é só desse jeito. Bom, o TV Simpro está chegando ao fim. Você tem mais algum informe para passar para todos aqueles da categoria e não, porque todo mundo pode auxiliar nesse processo de mobilização, né, Cléber? Então, eu queria aproveitar e fazer um convite, né, para que os companheiros e companheiras, profissionais do magistério, professores, professoras, orientadores e orientadoras, participem das atividades que a gente vai fazer nas cidades, participem dos debates que a gente vai estar fazendo nas escolas, na jornada de visita, nas visitas periódicas das escolas e, sobretudo, estejam presentes lá na Assembleia do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e mais ainda, dia 15 de março, nós vamos paralisar, vamos começar a nossa greve
em defesa da categoria, em defesa da educação, em defesa da classe trabalhadora. Então é fundamental a participação de cada um e de todos e todas. Perfeito. Bom, este foi o TV Simpro. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui na TV Comunitária de Brasília e gostaria de dizer que as portas sempre estarão abertas a todos aqueles que lutam pelos direitos iguais, né, de todos. É bom saber e nós estamos sempre à disposição. Perfeito. Bom, eu sou Paula Nogueira, este foi o TV Simpro. O programa está chegando ao fim, mas vocês podem rever o programa, tanto no nosso canal como no site do Sindicato dos Professores aqui do Distrito Federal. Gostaria de convidar vocês a continuarem acompanhando a programação da TV Comunitária de Brasília. Você pode ver no canal 12 da NET, no site tvcomunitariadf.com e também pelo YouTube. E nós vamos estar inserindo durante a programação programas transmitidos ao vivo também na nossa fanpage do Facebook. Muito obrigada e até logo.